Agradeço novamente aos professores Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Carlos Walter Porto Gonçalves, Renato Emerson dos Santos. Tenho certeza que as exposições foram, no mínimo, extremamente instigantes. A gente tem um tempo suficiente para fazer pelo menos 2 rodadas de perguntas. Eu só pediria que aqueles que quiserem fazer perguntas, como a gente está com a ajuda da DEM, nós estamos gravando o evento, nós pediríamos que vocês viessem e fizessem a pergunta aqui na frente com o microfone e se apresentassem também. Então, está aberto ao plenário, por favor. Eu vou anotar 4 intervenções e depois a gente faz pelo menos mais uma rodada. Eu acho que com esse teto de 9 horas, por gentileza. Diga o seu nome. E a cidade. Boa noite. Eu sou o Juninho, da GB Viçosa. Isso. Dentro dessa mudança, desse lexo teórico-político, eu queria perguntar se é possível pensar numa mudança de um lexo ontológico dentro dessa transformação desse pensamento radical. E eu digo principalmente a partir das experiências dos movimentos sociais. Em Viçosa, nós da GB tivemos a oportunidade de conhecer uma camponesa de uma cidadezinha do interior da Zona da Mata. Ela chama Dona Denira. E ela, num debate que a gente fez, ela coloca uma provocação muito interessante, que é: ela sempre aprendeu que lava a mão depois de mexer na terra, né? E ela fala justamente o contrário. Eu me lavo para mexer na terra. Isso mexe com o sentido ontológico do espaço, porque ela se sente terra, né? Uma vez que ela aprendeu com a mãe dela que quando ela tem dor de garganta, ela toma chá de barro branco e areia roxa. Então ela muda um sentido de atribuição e de convivência com a terra. E ainda dentro desse ponto, como a geografia entende, né, esse processo de produção do espaço a partir de várias reificações que vão sendo criadas em torno da ontologia, né, em torno da própria produção do espaço, né? O arranjo espacial perde um sentido ontológico uma vez que a gente se afasta da própria consciência de natureza, né? A separação natureza e cultura dentro dessa perspectiva da colonialidade acaba com a dimensão da outrидade, coloca uma racionalidade econômica, igual o Henrique Leff coloca, logocêntrica, centrada no eu, né? E se centrando no eu, se esquece de si mesmo nesse processo todo e se perde um conteúdo, não é majestoso, nada disso, assim, mas um conteúdo tão sutil, né? Tomar areia, chá de areia para curar dor de garganta, né? É perceber outras dimensões de convivência, né? De viver com o outro, né? E esse outro amplia um pouco o sentido do arranjo espacial para mim, assim. Então, queria entender como é que vocês aí da mesa veem isso. Valeu. Obrigado. Professora Mônica, depois professora Marta. E mais uma pergunta. Muito obrigada. Uma mesa muito importante. Obrigada. E, bom, vou concordar com a maior parte do que vocês disseram, mas discordar de alguma coisa só para poder conversar. Então, 2 coisas. Por um lado, Carlos nos lembra da importância de Bolívia e Equador de declararse estados plurinacionais. Me parece que nesta década é uma das coisas mais revolucionárias que aconteceu e aconteceu na América Latina. Porque tem mais de 70% da população indígena e conseguiram resultado de muitos anos, não, de luta indígena e social para conseguir isto. Então, lembrando, por um lado disso, lembrando de outra coisa que importante que Ari falou sobre 2008, começa a crise do neoliberalismo. Não sei se começa, mas você falou, muito importante, de ter esta data como uma das primeiras, vamos dizer,
crisis do neoliberalismo. Eu diria que a crisis do neoliberalismo, assim, talvez crisis é muito forte dizer, mas os enfrentamentos ao neoliberalismo vieram pelo lado da América Latina e vieram pelo lado de governos progressistas, entre aspas, com o perdão da palavra. Qualquer nome que digamos, não importa o nome, não importa o atributo, são esses governos que todos, me parece, de alguma maneira ajudamos a construir, porque os apoiamos de diferente maneira, começaram a questionar algumas coisas do neoliberalismo, embora continuaram, obviamente, sendo coniventes com algumas dos processos que estavam em curso, mas de outra maneira também começaram a questioná-los. Então eu digo, por que estou fazendo esta introdução, vamos dizer assim? Por um lado, para perguntar a Renato e a Carlos, que falaram muito, de alguma maneira, em contra do Estado, ou falaram da geografia do Estado, opondo-se à geografia das lutas. Eu penso, será este um caminho interessante para nós pensarmos hoje essa contradição, essa oposição, quando estamos tentando na América Latina, que é o mais próximo que o que conhecemos, fazer outra coisa do Estado, ou, se não fazer uma outra coisa do Estado, porque é muito pretencioso, governos que tentam construir alguma outra coisa diferente, com políticas sociais, com políticas públicas, com um tom diferente, com uma nuance diferente, sem dizer que são radicalmente transformadoras, mas que tentam fazer alguma coisa diferente. Vejam o que em Grécia conseguem, é o difícil que está na Grécia fazer alguma coisa, e que será talvez na Espanha, e talvez o corvinismo em Inglaterra, que está com uma nova esperança, mas está muito difícil para eles também. E nós tentamos, a través destes governos populares, prefiro chamá-los assim, fazer alguma coisa. Molestar e incomodar bastante as classes dominantes, que hoje estão assim, histéricas, com essas expressões conservadoras que vocês disseram. Então, por que digo isto? Porque me parece que talvez essa oposição assim dita, não sei se atualmente é muito interessante, estão entendendo, para pensar a geografia. Essa geografia do Estado versus geografia das lutas. Não sei se é por esse o caminho. Então, queria ouvi-los nesse sentido, hoje, 2015, quando peitamos o neoliberalismo como pudemos na América Latina, com todos os problemas que sabemos que estamos tendo. E Ari, concordei em grande parte do que você disse, mas nunca quando você falou, reproduzindo Marilena, que o centro e periferia, que coisa é isso? Eu digo, não existe mais o sul do mundo. Desculpem, eu entendo, o capitalismo se expandiu e o mundo da mercadoria se expandiu, mas os países da América Latina, de África, não são iguais, os territórios latino-americanos, os territórios africanos não são iguais aos territórios centrais, do capitalismo centrais, não são iguais, não só porque materialmente, economicamente, ainda são dependentes, sino também porque, do ponto de vista da história dos povos que o constituíram, também são muito diferentes. Ainda há muitos saberes e pensamentos que não são aquele, entendi perfeitamente, o conhecimento produzido por esta ciência e tecnologia dominante. Entendi perfeitamente, Ari, mas não sei se isso nos permite dizer que a periferia, não temos mais centro-periferia. Eu não concordo com isso. Não concordo e queria te ouvir. Não concordo porque, junto aí, me desculpam, o que mais dói neste momento é a Síria. Me desculpem. Então, junto aí Iraque, junto aí Irã e junto aí a Síria. O que está acontecendo hoje com a Síria? Sino, no fundo, atrás uma indústria bélica que quer reproduzir pontos no mundo para guerras que são ainda no sul. Estes 20 anos foram no sul as guerras. No sul do mundo, quero dizer. Então, por isso me incomodou, Ari, e queria te ouvir e claro,
que os pobres se reproduzem em todos os cantos das nossas metrópolis, porque o capitalismo reproduce essas desigualdades, mas tanto em tamanho, como em volume, como em intensidade, como em produção de um pensamento e de um saber, me parece que não somos iguais. Obrigado, Marta. Depois o Heitor. Oi, boa noite. Eu fiquei bastante feliz de estar aqui, é um privilégio ouvir vocês três, foi muito bom, mas é muito provocativo também. Fiquei muito incomodada com a fala do Ari, tão desanimado, tão pessimista. Fiquei completamente incomodada com a fala pessimista do Ariovaldo, que foi meu orientador, que sempre viu na luta, no potencial dos movimentos, no movimento da história, né? As brechas para furar os cercos e as cercas, terminar uma fala com um tom que eu quase saí chorando. Estou falando aqui só porque fiquei muito provocada. Então, acho que para tentar entender melhor essa fala tão pessimista do Ari, só juntando outros elementos que apareceram nas outras falas da mesa, e queria falar aqui que uma coisa muito importante que eu acho que o Carlos disse hoje foi que a gente precisa entender que os mapas que temos não são suficientes para dar conta de decifrar o bicho que está aí na nossa frente. Então, de fato, né, talvez o pessimismo do Ariovaldo seja um pouco uma constatação de que o bicho que está aí à nossa frente é muito grande. Que uma coisa era brigar contra o latifúndio e as cercas, e outra coisa é perceber que as nossas mentes estão ficando, né, fechadas, né? O enclosure da mente, aí a coisa vai ficando muito complicada mesmo. Agora, quem trabalha com conhecimento, quem trabalha com pensamento, não pode aceitar esse diagnóstico e ficar quieto. Pelo amor de Deus, eu vou embora para casa e não volto mais. Me aposento precocemente. Porque essa é uma questão, é um desafio, é algo tremendo, né? Eu acho, então, que é importante a gente valorizar o que foi colocado aqui, muitas coisas importantes da experiência de vida, da trajetória de cada um, né? As gerações mais antigas, mas mesmo as mais novas, que estão construindo possibilidade de ler um mundo diferente, engajando-se com os movimentos. A sociedade, ela sempre está em movimento. Se a gente não está conseguindo ver saída, é porque os nossos mapas estão errados, concordo com o Carlos. A panela de pressão está fervendo. Quando a coisa vai pegar, não sei. Quero conseguir dar conta de enxergar o que está acontecendo para ajudar essa panela a ferver mais rápido. Por favor, Ari, pense um pouco sobre isso, porque eu quero ouvi-lo ainda hoje com palavras um pouco mais otimistas. Obrigado, professor. Oi, eu sou Heitor, sou professor da rede particular, né? De faculdades particulares, mas eu fiz um mestrado e doutorado aqui, Heitor, e estudei os camponeses no mestrado e os Chacriabá no doutorado. Estudei com eles, né? Dá para se dizer assim, porque a preocupação sempre foi de como estabelecer essa relação entre o pesquisador e o povo que a gente estava envolvido lá. Bom, mas antes disso também eu fui educador do campo e hoje vejo várias pessoas aí discutindo agroecologia. Eu estava lá em 99, quando começou essa discussão numa escola do campo, em que eu tive a oportunidade de ser morador e professor também do Fundamental 2. O que eu queria... Eu morei lá em Januária, né? O pessoal lá te conhece, os povos dos Gerais, né? Geraizeiros. O texto do
professor, estou usando também lá na faculdade, porque discute essa questão de étnico-racial com geografia, não é? E o Ari, bom, não tenho palavras porque eu fui monitor dele durante 3 oportunidades e conheço um monte de gente aqui porque fui monitor, né? Então, diante disso, você pediu para me apresentar, eu demorei mais na apresentação que na pergunta. A pergunta é a seguinte: quero perguntar sobre essa questão de que o neoliberalismo, não é? Ele já entrou dentro das escolas públicas e já entrou na prática de vários... na prática curricular de uma maneira geral, não é? Precisamos agora encontrar maneiras de sair disso, não é? Entre dar aula nas faculdades também, eu sou formador da Prefeitura de São Paulo, no Núcleo de Educação Étnico-Racial. E eu levo uma frase para eles que o Ari me disse uma vez, numa palestra, né? Eu sou meio esponja assim, eu aprendo bastante com o Ari, que a Bolívia e o Equador estavam instalando uma nova maneira de pensar a humanidade, né? De ser humano no mundo. E isso, então, eu acho importante. Eu estou aqui agora só para desconcertar o que o Ari disse, já que ele é tão otimista, ele é um professor de otimismo, pessimista, né? Ele nos deu aula de otimismo também, quando ele coloca isso há bastante, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, né? Quando ele colocou isso lá na Faculdade de Educação aqui da USP mesmo, né? Então, na verdade, eu até já não tenho mais pergunta, né? Porque eu só tenho comentário. Eu ia fazer pergunta, mas já me perdi, porque eu estou emocionado pela comunhão que você, a Silvia, o Paulo, a Paula, né? A Green, né? Fizeram e estão fazendo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vamos começar pela ordem de exposição ou como vocês quiserem. Bom, as questões que foram direcionadas, né, acho que dialogam diretamente com isso, as questões que o Juninho trouxe e também que a Mônica colocou. Questões que são extremamente complexas, acho que eu agradeço por ajudar a gente a trabalhar um pouco mais algumas ideias que talvez tenham sido pouco trabalhadas de acordo com, evidentemente, com o tempo que a gente tem de disposição. Acho que o Juninho retoma uma coisa que eu tinha trazido na minha fala, que é a importância do diálogo horizontal entre matrizes de conhecimento, né? Que é evidentemente um desafio que está colocado em todos os planos da nossa atuação, né? Quando você traz, por exemplo, né, esse saber da dona Dumira, é Dumira, né? Denira, dona Denira, Carlos também tinha falado sobre isso, né, de como a ciência, né, a matriz eurocêntrica, né, a matriz que se transformou na matriz hegemônica, o modo hegemônico de fazer ciência, também não existia só um modo de fazer, né, esse foi o modo que se tornou hegemônico, né, se reivindica como sendo o único conhecimento válido, quando muitas vezes ele é, na verdade, coletor de saberes, né, sistematizador, a partir das suas normas próprias, de saberes que são saberes produzidos e reproduzidos em contextos sociais diversos, por formações e grupos sociais diversos, né? E hoje nós nos colocamos, eu diria que uma série de várias epistemes dentro do próprio pensamento científico vem colocando, né, a ideia da valorização de outras matrizes, a ideia, por exemplo, dentro da escola, né, hoje se fala muito em algumas vertentes pedagógicas da valorização do conhecimento do aluno, de construir o conhecimento junto com o aluno, né? Muitas vezes esse construir o conhecimento junto com o aluno, do ponto de vista pedagógico, se traduz em você convencendo o aluno de que é ele que está construindo o conhecimento. A meta, a pré-estabelecida, que é a matriz técnica, tecnicista, que você definiu antes do aluno.
Qual é o desafio? É exatamente esse de você conseguir promover uma relação horizontal entre matrizes de conhecimento e matrizes de saber. Nós, na universidade, temos isso como um desafio tremendo, né? O Carlos valorizou isso também, né? Aqui na fala dele, quando trouxe essa dimensão do conceito de território, né? Uma disciplina que eu dei outro dia, né, outro semestre, né, sobre o conceito de território, eu fiz um esforço tremendo para tentar eurocentrar, talvez, né, seja o termo, né, a constituição do conceito de território. Tudo isso que nós temos hoje, né, de novas tentativas de ressignificação, de construção de novas famílias conceituais para trabalhar o conceito de território, vem da onde? Né? Vem de uma crítica interna à ciência, que nos anos 70 começa a pensar, a geografia retoma o conceito de território depois de tê-lo abandonado, porque se associou durante um tempo o conceito de território à influência ratzeliana sobre o projeto hitleriano nazista. E a geografia retoma o conceito de território. Não tem processos sociais, não tem grupos sociais tensionando isso, né? Agora, é difícil, e aí é difícil tanto para o professor que está na escola, quanto é difícil para quem está na universidade. Sobretudo em tempos de burocratização, né? Tempos de latização, né? Dos nossos cotidianos, onde onde se valoriza cada vez mais, ou às vezes subverte, né, o princípio da produção coletiva de conhecimento, né, onde você passa a coletivizar não a produção, mas sim a autoria, muitas vezes, né, boto meu nome no seu, boto o seu nome no meu, para poder crescer quantitativos, e aí essa dimensão individual da autoria do saber, né, faz com que muitos de nós, muitos colegas nossos, né, tentem se colocar como hoje sujeitos à produção do conhecimento, até por essa questão burocrático-curricular, e aí a valorização, né, horizontal de diferentes fontes de saber e de matrizes de forma de saber se torna algo efetivamente cada vez mais inviável. Então, nossas lutas, elas têm que se transversalizar, né? E acho que isso é uma das riquezas da mesa, né? De mostrar como nos nossos locos de produção, nossos locos de atuação, nós temos um enfrentamento teórico, político, epistêmico e ao mesmo tempo trabalhista, né? Nós estamos discutindo, então vamos voltar para os sindicatos lá e discutir regime de trabalho, né? Sem discutir regime de trabalho, você não consegue lutar contra, né, isso que nos burocratiza hoje dentro da universidade, por exemplo, né? Ou dentro da escola também, né? Então acho que a constituição de léxicos passa pela valorização e horizontalização de múltiplas formas de produção de saber, que não é fácil, né? Porque isso envolve que muitas vezes que nós, ao dizer não sou eu que produzi esse conhecimento, você está se destituindo de uma posição de poder, ainda que controlado, né? Que essa autoridade te coloca. Isso não é fácil para nós na universidade, né? Afinal vivemos disputas, vivemos opressão, mas também vivemos a distribuição desigual de bônus, né, no nosso cotidiano laboral. Também é difícil para o professor ter na sala de aula, né? Se relacionar criticamente com o saber que está colocado na sala de aula não é algo fácil para o professor. Construir no aluno uma relação crítica com o livro didático, por exemplo, né? Todos nós sabemos, os livros didáticos é um instrumento de controle da prática do professor, os livros didáticos simplificam conhecimento, os livros didáticos têm influência ideológica, etc. Né? Agora, você construir com o aluno uma relação crítica com o livro didático permite ao aluno que ele critique o conhecimento que você traz também. Né? É fácil fazer essa mudança de postura? Nem todos os professores estão dispostos a isso, né? A trabalhar a ideia de que o conhecimento não tem dono, não tem autoridade, que é possível construir conhecimento de forma diferente. E isso tira do professor a própria posição de autoridade sobre o conhecimento. Então, isso envolve processos que são extremamente complexos. Mônica, acho que toda polarização, todo esforço de classificação, ele é sempre um esforço de dissociação que é artificial, não, né? Ele distorce a realidade para construir um instrumento de compreensão, enfim, e no final, muitas vezes nos leva a não dar a complexidade que os processos efetivamente têm. Né? Essa polarização entre geografia do Estado, né, ciência do Estado ou ciência de luta, obviamente ela vai trazer, enfim, né, problemas, simplificações, enfim, né,
nos abre alguns regimes para visibilizar algumas coisas e vai vir invisibilizar outros fatos, processos e fenômenos. Mas eu acho que isso é uma necessidade hoje, né? E acho que exatamente por conta daquilo que você trouxe para nós. Os governos chamados de populares ou de esquerda, né, desses últimos anos, eles tiveram e eu, né, vivo isso muito fortemente, né, por dialogar com a temática racial. Hoje é segunda-feira, tem 3 dias em que nós vimos, né, a Nilma Lino Gomes, que é minha amiga, ministra, né, quase que eu fui para lá trabalhar com ela, acabei não indo. A Nilma caiu para cima, era ministra da Igualdade Racial, secretária da Igualdade Racial, e agora virou secretária ministra de um super ministério, digamos assim. Não é super em termos de orçamento, né? É super apenas em termos de agenda, de responsabilidade de diálogo de movimentos sociais, que aumentou e piorou para ela com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a pauta da igualdade racial caiu, né? Ela caiu para cima, mas a igualdade racial dentro do Estado caiu para baixo, né? Tínhamos uma secretaria para trabalhar desse tema, com o status de ministério, não temos mais, né? Por sorte, por contingência do destino ou pelos méritos da competência dela, ela, que era das três pastas, né, a pasta menor, de menor orçamento, de menor estrutura, né, acabou se transformando na titular desse novo ministério, né? Nós vivemos desde 2003, quando foi criada a CEPIR, 2003, 2004, né, quando foi criada a CEPIR, uma situação em que, pergunto, né, esse Estado ele absorve as agendas do movimento, absorve o movimento, ele passa a ser o movimento, ele passa a encarnar o movimento. Isso é uma atenção para todos os movimentos sociais, né? A absorção das agendas de lutas sociais pelo Estado, e aí não é só Brasil, né? Em outros países a gente verifica o mesmo processo. Nas últimas décadas, de um lado, ampliou os espaços de interlocução, a capacidade de ação, né, e de publicização desses temas. De um lado, produziu políticas públicas sobre esses temas. A temática das relações raciais jamais foi tão discutida no Brasil. Jamais, pela primeira vez em 500 anos de história, para ter uma ideia, isso tem um impacto tremendo nas relações cotidianas, na interação cotidiana. Pela primeira vez em 500 anos de história desse país, o sujeito assumir que ele é negro, representa um benefício. Pela primeira vez em 500 anos. 500 não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então isso é uma conquista, isso é fruto de uma luta que é centenária, do movimento social antirracista, luta antirracista, movimento negro, etc. Por outro lado, os movimentos se veem cada vez mais tolhidos de exercer o seu papel crítico em relação ao que a sociedade é, as construções que existem na sociedade e mais, a ação do Estado, né? Então os movimentos sociais, e eu estou dando um exemplo específico, que é o caso da luta do movimento negro, que é com a qual eu dialogo mais intimamente, visceralmente, não sei que termo, né? Os movimentos ficam atados, né? Por quê? Porque essa incorporação pelo Estado das suas pautas, e mais do que isso, né? O Estado não apenas incorpora as pautas, o Estado incorpora também a militância dos movimentos, ele legitima saberes produzidos do movimento, ao dizer que quem tem condições de trabalhar, quem tem saber, capacidade para trabalhar essas pautas, são aqueles que vêm de movimentos sociais, e isso acontece em diversos desses movimentos, né? O Estado está legitimando a formação que o movimento deu para essa militância, que vai para o Estado, é o caso da Nilma. Por um outro lado, né, a militância não pode mais criticar o que acontece no Estado, né? Porque se você critica, você está enfraquecendo o irmão ou a irmã que está lá no Estado. Então, essa relação, né, eu acho que por mais que essa dissociação, né, ela nos leve a confundir a não ver algumas coisas, eu acho que hoje, né, os movimentos conseguirem e sobretudo diante da crise que nós temos hoje, de conjuntura, da crise política, né, dizer que você é de esquerda, dizer que você é a favor das lutas sociais, mas você não é a favor de tudo que esse Estado ou que esse governo faz, é o grande desafio hoje. Então eu diria que esse é o momento em que nós temos que retomar essa polarização, conseguir retomar essa autonomia política, teórica, epistêmica, né, de uma maneira mais radical e mais forte, né? Então eu acho que essa é óbvio, né?
não é só isso, temos que complexificar. Não, o Estado não é um agente, o Estado é uma arena. É uma arena de disputas. Né? E é uma arena que durante um tempo nós conseguimos crescer, né? Vencer algumas batalhas. Hoje, né? Nós estamos perdendo. Né? Perdemos nele, perdemos aqui também. Eu costumo dizer, e é difícil conviver com esses paradoxos. Né? Eu faço uma análise, por exemplo, da política de cotas. Eu falo, nós ganhamos na criação, mas estamos perdendo em grande medida nos meandros da implementação. Vagas ociosas, uma ideologia anti-cotas extremamente forte e hegemônica, inclusive algumas universidades que têm cotas entre os alunos, muitos deles não querem se dizer cotistas, não se veem como sujeitos de um direito conquistado por uma luta histórica, mas entram naquilo que os centros mais fortes de emanação de comandos, a mídia, que é na verdade um conjunto de algumas famílias, né, e partidos. Não dá para dizer que a Globo é uma empresa, né, mas uma empresa que tem como sócios a família Marinho, né, o Sarney, a família do Sarney, a família do Antônio Carlos Magalhães, né, Inocêncio Oliveira. Não é uma família, é um partido, não é uma empresa. Né? Temos que mexer. Quando o Carlos e Ari falam, um ministro era da Sadia, outro era do banco tal, outro era de empresas, de partidos, de grupos, de alianças, de coalizões políticas. Então, um embate ideológico pela significação dessa política, e a significação, todo mundo sabe, disputar significado, diria Bourdieu, é disputar a ação. Afinal, a ação se dá a partir dos significados. Nós como seres sociais, agimos através do conjunto de significados que nós construímos. Então nós estamos perdendo nesse ponto de vista. Né? Então eu acho que hoje a conjuntura nos leva a buscar essa dissociação, buscar autonomia na construção de pautas, que nos confundiam, as lutas sociais serem confundidas com o Estado nesse momento, ou com o governo. Acho que essa conjuntura nos prova que as lutas sociais serem confundidas com o Estado não é bom para as lutas. Né? Independente dessa conjuntura. Então não temos que nos confundir com as pautas do governo. Temos agendas nossas conseguindo penetrar a constituição das políticas de alguns governos, mas o Estado não é as lutas. Né? E acho que a geografia, enquanto ciência de Estado, ela não é a mesma que é das geografias que são as ciências de luta. Então, compreende? Acho que essa dissociação ela é uma tensão, né, política, teórica e analítica. Né? Bom, primeiro, Juninho, vou assinar embaixo do que disse o Renato com relação a você, mas vou aproveitar esse lado professoral, a gente acaba nunca deixando de lado, fazer uma referência bibliográfica. Uma pessoa que tem pouca projeção no Brasil, um dos mais importantes intelectuais que eu já li, um colombiano chamado Orlando Fals Borda. Isso é um pouco produto Orlando Fals, F-A-L-S, Borda separado. O Orlando e o Paulo Freire são produtos de um determinado momento, né, das comunidades eclesiais de base, com o processo de construção do construtivismo. Então, ele vai formular uma ideia maravilhosa, chamada de sente-pensamento. O pensamento, ou seja, pensamento que vem com o sentir. Porque, por exemplo, quando a gente fala de modernidade para o europeu, a modernidade é usufruto. Para nós, Mônica, não é isso? Uma vez o Martins disse, né, que o primeiro contato com a modernidade que o pessoal teve na Araguaia foi o choque elétrico, na época da ditadura. O primeiro contato que teve com a colonização e com a modernização foi a desterritorialização, a violência, né? Por isso essa coisa que o Ari vai mexer, da coisa da centro-periferia, eu acho que, e aliás, dizer com todas as letras que certos intelectuais foram banidos do debate teórico-político, quase inclusive intelectuais dessa casa. Quero me referir aqui em particular a Rui Mauro Marini, um dos mais importantes intelectuais que a América Latina já produziu. E foi expulso aqui por causa das intervenções de Fernando Henrique Cardoso e José Serra, que fizeram uma interpretação banalizada da obra desses grandes intelectuais, que vão recuperar, inclusive, essa ideia do centro-periferia como um processo estruturante do sistema mundo. Então, nosso papel nessa inserção desse sistema é sempre da superexploração do trabalho. E a gente poderia avançar hoje também da natureza, as duas coisas bem juntas.
Mas cabe aqui essa indicação e também essa referência. Mas vai o nosso amigo Orlando Paus Borda, se você procurar ler, felizmente agora parece que a Clarkson publicou uma antologia das obras dele, que a família dele, que é reacionária, conservadora, tinha impedido de circular. Né? E aí também indicar um livro recente de um colombiano também, que é o Arturo Escobar, né, que acaba de publicar um livro chamado Sente Pensar La Terra. E ele, obviamente, a inspiração é claramente paus-bordiana, né? E nesse caso aí, eu recomendo que ele estabeleça um diálogo com o meu trabalho, né, que mostra que eu tenho uma importância que eu nunca me admiti. Né? Que é um intelectual de ponta, né, e que faz um diálogo com o meu trabalho, que me surpreendeu, né, quando ele faz esse livro. Então, eles são Sente La Terra, Sentir Pensar La Terra. Talvez possa, se quiser, eu posso mandar para a AGB para se fazer circular, vou ter em PDF, porque ele me enviou. Então, Mônica, bom, eu acho que o Renato iniciou um pouco da resposta, mas eu estou chegando, fiz tantas viagens nesse período que eu estou com 4 meses em greve, né? Então eu trabalhei mais do que nunca, viajando esse mundão de Deus. No dia 13 de agosto eu estava num seminário de 10 dias, num centro de estudo do David Harvey, no Equador. E no dia 13 de agosto teve uma grande manifestação no Equador, um grande impacto, e que, na verdade, se você pegar a agenda dos movimentos fortíssimos recuperando, pela primeira vez, o movimento sindical se recuperando, que não estava bem no Equador, e a CONAIE, né, começando também a se articulando com o movimento sindical, com o princípio, para nós outros indígenas somente nada, para todos tudo, evitando a coisa do essencialismo indígena, do próprio movimento indígena dizendo isso, para todos tudo, para nós somente nada, que é o mesmo princípio zapatista. Não é? Pois bem, a agenda era reforma agrária, lei da água, água como bem comum, e o Correia na televisão dizendo que era de direita. Rafael Correia. A ponto de um grande amigo comum, que é o François Altar, um desses teólogos da libertação, um jovem de 92 anos, porque é impressionante a capacidade de trabalho que o François tem, que é amigo particular do François, me passou uma carta pessoal que ele tinha passado para o François, dizendo que ele estava louco. Volta esse debate. Quer dizer, o movimento conseguiu ir para uma agenda própria, claramente com a agenda popular, e sendo acusada de direita, porque parece que qualquer um que critica já é colocar nesse binarismo e não vê a complexidade do que está em curso. E eu também devo confessar que foi a primeira vez que eu vi um movimento popular que, quando convocou uma manifestação ampla nacional, em julho a direita convocou, o movimento desconvocou, para não ir junto com a direita. E depois convocou uma sozinha e foi para a rua. E o Rafael continuou chamando de direita. Né? Fazendo um processo assim, dos mais coloniais que você possa imaginar. Entregou a educação do país à Igreja Católica. É das coisas mais conservadoras que tem, você sabe o papel que ela teve na educação. E no caso do Equador, devo confessar que foi um dos poucos casos que eu vi na América Latina de você ter movimentos populares que conseguiram se descolar do governo com uma agenda própria e de massas. O que talvez seja um bom sinal. Estou querendo botar no colo do Ari esses exemplos fortes que estão em curso. Agora, eu creio que está na hora a gente começar também a fazer um balanço. Essa coisa das políticas sociais que se diz ligada a esses governos. Toma os dados da CEPAL. Não houve um país da América Latina que não houve transferências de renda significativas. Inclusive na Colômbia, que não teve governo de esquerda. México, que não teve governo de esquerda. Como se explica? Transferências significativas de renda. É atribuída um pouco aos governos progressistas. Não batem com os dados. Isso é um processo, talvez seja na hora de a gente dizer que são conquistas, mesmo que realizadas de maneira perversa, dos movimentos sociais. Estão sendo apropriadas por esses governos. Então, me parece que é preciso problematizar mais isso, porque os dados mostram isso claramente. Né? E mostrar a complexidade do que está em curso. Né? Por exemplo, a IRSA, né? Depois virou COCIPLAN. Nessas obras de integração, que tiveram grande êxito no governo do Lula. Né? Como o Lula mudou em 2003, vocês sabem disso. O Lula, por decreto, aliás, nem decreto, foi uma medida administrativa que não precisava ser decreto, ele permitiu que o BNDES pudesse emprestar para a empresa brasileira fora do Brasil.
Isso até 2013 era proibido. E com isso se deu a Odebrecht passeando pelo mundo, a OAS passeando pelo mundo, por causa de uma medida, né? E avançando. Aí quando você vai ver o que está acontecendo com a Odebrecht, com a Vale, né? Com as grandes empresas brasileiras no Equador, na Colômbia, na Bolívia, você vê que é a mesma coisa que estão fazendo no Brasil, o processo de expropriação generalizado. Financiados, a estrada, eu estive na Colômbia, fazendo um trabalho de campo na IRSA, nas estradas da IRSA. Você tinha a obra financiada pelo Brasil com empresas norte-americanas produzindo minério e empresas chinesas exportando minérios, mas com financiamento da infraestrutura financiada pelo BNDES. Então você percebia que a IRSA, quanto sistema de objetos, para usar o nosso velho Milton, né, na verdade realizava concretamente as condições de expansão do capital. Né? Isso é extremamente contraditório, eu sei disso. Porque ao mesmo tempo, quando os sojicultores que tem desplantes se chamarem de República da Soja, está na internet, tem a República da Soja, bota lá, aparece um mapa que pega Brasil, Paraguai, parte da Argentina e avança pela Bolívia. Eles se chamam de República da Soja. Pressionaram o governo do Evo Morales para tentar fazer a separação das chamadas terras baixas, já que esses índios que habitam sobretudo as terras altas tomaram o poder, não é isso? Vamos separar as terras baixas de onde está o agrobusiness, o petróleo e o gás. Vamos deixar ele com a política e nós com a economia. Lula convocou uma reunião em Santiago e disse que o mapa da América Latina não estava em discussão. E o ministro da Indústria e Comércio era o Furlan. E o ministro da Agricultura era o Roberto Rodrigues. Portanto, o bloco de poder do agrobusiness estava no poder no Brasil. E o Lula disse não. Mas esse mesmo Lula que disse não, imediatamente ofereceu ao governo do Evo Morales dinheiro para integrar todas as capitais departamentais, com financiamento para as carreteiras, obras, com dinheiro do BNDES. Uma dessas obras atravessa o Típinis. Típinis é a terra indígena do Parque Nacional Isiboro-Securi. Isiboro-Securi são 2 rios que depois vão formar Madeira e vão para a bacia amazônica. É uma área belíssima que eu conheço lá, fiz um artigo lá, quase um livro de 90 páginas, só para discutir esse conflito. Né? Que foi aí que começou a luta pela plurinacionalidade da Bolívia. Tem um enorme significado. E aí o Evo Morales vai passar uma estrada no meio. Os indígenas disseram não. Fizeram a maior manifestação da história da Bolívia. 500 mil pessoas em La Paz. E simplesmente, quando você vai ver por que estão fazendo a obra, você vai ver que já está tudo a concessão das reservas de petróleo e gás para Petrobras e para PDVSA. E aí você começa a perguntar, os indígenas, todas as organizações indígenas romperam com o Evo Morales. E para quem não sabe, sempre foi um líder cocaleiro. Não é a mesma coisa ser líder indígena. Né? Quem sabe que a história da Bolívia, né? Cocaleiro é uma coisa, é isso, embora tenha um campesinato etnicamente diferenciado, como diz o Darcy Ribeiro, né? Mas o Evo até hoje é presidente das 6 federações cocaleiras. E na hora que essa estrada, por exemplo, beneficia inclusive os cocaleiros. Que quando pediram para que as suas terras de cocaleiro ficassem fora do Típinis, tá certo? Porque eles querem propriedade privada e não propriedade comunitária como os índios. Porque querem ser cocaleiros. E são cocaleiros monocultores. Não é o cocaleiro dos anos 60, 70, que eram policultores. Onde a coca é um dos produtos do conjunto da agricultura campesina clássica. Esses são exclusivamente produtores de coca. E nós sabemos para que mercado vai isso. Então é extremamente contraditório. Eu estou do lado dos indígenas. A Silvia Rivera Cusican, uma das maiores intelectuais latino-americanas, denuncia isso com todas as letras. Né? E queria, para colocar esse debate que você traz, Mônica, que é um debate que me interessa muito. Eu acabei de escrever um artigo que eu apresentei lá no seminário do David Harvey, com o David Harvey, foi exatamente essa questão. Ele queria discutir as utopias, né? E o título do meu artigo é De Utopias e de Topóis. Eu quero discutir os topóis, ou seja, os processos concretos de luta. Né? E uma das questões que eu ponho, que eu falo que eu tomo meu artigo como referência, é que, para mim, eu sinto o peso que teve para a esquerda a queda da União Soviética. Nós estamos pagando um preço caro ainda hoje. E olha que eu sempre fui crítico. Mas olha o que está sinalizando para a gente.
Qual foi a palavra de ordem da Revolução Russa? A palavra de ordem que definiu o processo. Que o Lenin disse: todo poder aos soviets. É isso? Todo poder aos soviets. E o que eram os soviets? Eram os conselhos populares, em russo. Né? 72 anos depois, caía a União Soviética e não tinha um soviet para defender. Ou seja, tinha um Estado que substituiu o soviet. Aliás, Estado soviético é uma contradição dos termos. Uma contradição dos termos. E aí eu tomo o nosso amigo Immanuel Wallenstein como referência. Se você fizer um mapa do mundo no final dos anos 60, você vai ter uma surpresa extremamente interessante. A maior parte dos movimentos ditos antissistêmicos estavam todos no poder. A Europa era a social-democracia. Não nos esqueçamos que a social-democracia é uma invenção do movimento operário. Estava no poder. A Europa de Leste era a Europa comunista, China comunista. A África era um nacionalismo revolucionário, portanto, contra o sistema colonial. Na América Latina, vários governos populares. Aí que interessante, né? Você faz um mapa. Olha que questão teórica política fantástica, que eu acho que é o desafio que a gente está enfrentando hoje. Por que eu digo isso? É isso que o Wallenstein chama de estratégia dos 2 passos. Primeiro passo, conquistar o poder do Estado. Segundo passo, desde o Estado mudar a sociedade. Ele diz que o primeiro passo sempre foi dado. O segundo, porque o Estado não é o lugar da emancipação de ninguém. Pode até melhorar um pouco as condições de vida, mas não é lugar da emancipação. Isso me parece que já é um aprendizado que a gente tem que ter. E aqui fico inteiramente à vontade numa companhia que você talvez vai se surpreender. Vou indicar um Marx que pouca gente quer falar. Um Marx que depois do Capital deixou 30.000 páginas escritas. Um Marx apaixonado que vai fazer inclusive a crítica dessa ideia de centralização do poder. Vai fazer um prefácio à 2ª edição do Manifesto Comunista, criticando a ideia que ele e Engels tinham falado. Veja bem, não é críticos de pessoas ao Marx, é o Marx fazendo autocrítica. Então não é interpretação. É o Marx dizendo que a Comuna de Paris disse qual era o caminho. É uma confederação de comunas que tem que ser criada. E esse é o desafio teórico. E não tem nenhuma ilusão de que o Estado não tem nenhuma importância. Nós que vimos de 68 sabemos o que foi a crítica do Estado pela direita, que é o neoliberalismo. Olha a tragédia que eles apontaram. Então, nesse sentido, eu cumpro o princípio lá dos franceses, né? Não faça da necessidade virtude. Né? Tomar o poder do Estado talvez seja uma necessidade, mas eu diria que não é uma virtude. O dia que a gente começar a fazer esse descolamento, talvez vai abrir espaço para processos mais profundos de transformação. E eu acho que aí tem uma questão entre espaço e poder que a gente precisa analisar. O nosso velho Milton deixou pistas ali. Ele dizia que talvez estivesse em curso um processo de constituição, de confederação de lugares. Você sabe que o Milton tinha essas coisas fantásticas que ele deixava assim e jogava para a gente. Ele dizia que, por exemplo, essa briga que nós estamos hoje, nós perdemos a curto prazo. Então nós temos que pensar o que vai acontecer ali adiante, porque o sistema é contraditório, como diz a Marta, isso, e a panela continua sob pressão. Né? Mas eu queria, sobretudo, falar essa tensão, né? Que hoje tem, por exemplo, se você estuda o que está se passando hoje em lugares completamente remotos, por exemplo, vai pesquisar no Kurdistão. Eu estou atentíssimo ao que se passa no Kurdistão. Aliás, o Harvard de lá agora está impressionado. E os caras estão num processo profundo de propor o que eles chamam de confederacionismo democrático. Se tiver Estado, dança. Vai que a tragédia do Oriente Médio é o Estado. Você tem que começar a pensar, e aí faz um texto, o Öcalan, que é o líder do PKK, Partido Comunista Curdo, vai dizer isso com todas as letras, vai elogiar a presença dos árabes, ele fala, não tem lugar de tanta riqueza cultural como o Oriente Médio. Às vezes perde isso de vista. Ele inclusive fala do papel dos judeus, dos árabes, dos muçulmanos, ele vai mostrando a riqueza dos persas. É um lugar maravilhoso. Ele fala assim, não tem saída para esse lugar se não for uma confederação democrática e não Estado centralizado. E está em curso isso. E por isso eles estavam sendo bombardeados pela direita norte-americana, o PKK.
Né? Então, agora, que se a gente, nesse sentido, né, a gente está vendo experiência, como você vai ver a experiência do CRIC, do Conselho Regional Indígena de Cauca, na Colômbia, que também com experiências de autonomia, de autogoverno, absolutamente fantástica. A própria experiência zapatista. Que não nos iludamos. Eu acho que no Brasil tem uma leitura empobrecida do zapatismo, confundindo com o anarquismo de origem eurocêntrica. Não nos equivoquemos. Uma vez eu estava com um colega, Carlos Beas, lá de Oaxaca, né? Lá no Rio, e o cara lá é todo entusiasmado, que ele falava coisas de horizontalidade, reciprocidade. Aí o cara, quando acabou, quando vocês leram Bakunin, Kropotkin, ele falou assim: nós somos maias. O cara não tinha ideia que essas ideias existem entre os maias. Entendeu? Então não precisou disso. Pode dialogar, nada contra. Pode dialogar. Não é isso? Mas uma experiência riquíssima, que está em curso, como que o zapatismo faz. O zapatismo, não nos iludamos. O zapatismo tentou até o último momento fazer um acordo com o Estado mexicano, com os acordos de San Andrés. E por que eles romperam? Porque tudo que estava sendo articulado no Tratado de San Andrés era o quê? Que os indígenas teriam direito a serem sujeitos coletivos. Então eles queriam esse acordo. E tiveram a própria esquerda mexicana, na hora H, votou contra, porque dizia que os zapatistas eram radicais, que eles tinham que aceitar a ideia de que tinham direitos individuais. Mas vem cá, o que é a ideia de direito coletivo? Para eles era ceder tudo. Não era? Entendeu? Por isso que eles romperam. Agora, não nos iludamos. Se os zapatistas estão discutindo autonomia, a autonomia não é soberania. Ela implica o Estado. Mas é uma outra relação com o Estado. Então, acho que a gente está diante de temas extremamente importantes, né, que a gente tem que aproveitar essas experiências ricas que hoje eu confesso a vocês que é minha grande fonte de inspiração. Né? Já tem provocação aí, você vai me convidar outra vez para falar sobre as coisas latino-americanas, eu vou vir aqui falar com vocês. Bem, otimista, não é? Otimista, Marta, agora já tem bastante material. Eu vou começar pela provocação da Mônica, que acho que Renato e Carlos tocaram, e acho que é preciso insistir, porque Mônica, você tem toda a razão, né? Eu mesmo fiz parte de um grupo que fez um trabalho para o MDS no segundo mandato do Lula, um atlas das ações de combate à fome, e todo o programa, uma análise do programa do Bolsa Família, e, enfim, do conjunto das ações e da cisterna no Nordeste. E é claro que a gente termina o trabalho e tem essa coisa que você revelou e que você não viu revelado no que nós falamos. Então tem uma série de ações realizadas e que redundaram em ganhos, né? E que é preciso reconhecer. Eu não fico aqui na posição de que... Mas, Mônica, nesse mesmo segundo mandato do Lula, sabe o que eu fui descobrir o ano passado? Foi o período de maior crescimento da área dos latifúndios da história do Brasil, através do processo de grilagem de terra, alimentada por funcionários corruptos que estão lá no Rio. Então, essa contradição que aparece, né? De ver nem o Lula no segundo mandato, nem Dilma no primeiro, e muito menos agora no segundo, não é? Falam mais em plano nacional de reforma agrária. Não tem. Se dependesse da concepção que a Dilma tem, não é? Reforma agrária é gastar dinheiro à toa, literalmente. Então, há um conjunto de conquistas. Eu sou o primeiro a reconhecer que há, mas há o oposto, né? Há o oposto, e esse oposto é pior, porque não só no segundo mandato do Lula é o período de maior crescimento
da área dos latifúndios, para você ter uma ideia, foi perto de 100 milhões de hectares que eles aumentaram de 2003 a 2010. Em 7 anos, 6 anos, 6, 7 anos. Né? Esse crescimento de 100 milhões de hectares. Eles estão na mão, não é? Mas eles não são portadores dos documentos legais. Então eles estão sob controle do agronegócio, não é? Mas não, o agronegócio não, o Estado não tem como transformar essa ocupação de fato que existe em documentos legais hábeis que garantem essa propriedade. E como é que isso veio à tona? Não é? Em no começo de dezembro do ano passado, não é? Passadas já as eleições, segundo turno, o ministro da Agricultura da Dilma é flagrado numa operação chamada Terra Prometida da Polícia Federal, não é? A família dele envolvido num projeto de assentamento feito pelo INCRA para legalizar as terras griladas. Quer dizer, um projeto de assentamento que vai para as estatísticas de assentamento, de famílias assentadas, e que, não é, na realidade, foi para garantir a fazenda dos Geller. Então, aí, varrendo as operações da Polícia Federal, que acabou me chamando a atenção, porque eu já havia estado diante delas em duas outras oportunidades, não é? Aí fui ver, entre 13 e 14 operações da Polícia Federal, de 2003 a 2014, não é? Todas envolvendo funcionários do INCRA, não é? Em grilagem, em operações de grilagem de terra. Então, não é? ao mesmo tempo que fez lá o programa de cisterna não é? Permitiu isso, quer dizer, então, e num quadro complicadíssimo, né, de mudança de rumo político do MST, que era o principal movimento de pressão e contrapressão para se conquistar, para se impedir que isso acontecesse. Né? Então, há essas contradições. E a última dela, eu fiquei pensando aqui minha fala inteira, não falei na minha fala, mas agora tenho que falar. Né? Quem leu o Estado de São Paulo da semana passada, acho que foi quarta-feira, se não me engano, deve ter despencado das pernas, porque tinha lá meia página, não é, de uma notícia de recebimento do MST, liderado pelo Gilmar Mauro, no Palácio dos Bandeirantes. E que afirma que nos assentamentos teve muito voto Dilma e Geraldo. Ou seja, há uma mudança naquilo que nós tínhamos de mais, na minha avaliação, de mais promissor, do ponto de vista de se gestar um caminho fora do Estado. Eu estou de acordo com o Carlos. Eu acho, viu, Carlos, nós precisaríamos incluir no que você falou, mais do que só fora do Estado. Fora do nó górdio da relação capital-trabalho. É lá que vai nascer a revolução. A revolução não vai nascer do nó górdio da relação capital-trabalho. Não vai. Na transição do feudalismo para o capitalismo, não foram os camponeses servos que fizeram a revolução que redundou no capitalismo. E, portanto, não será o proletariado que vai fazer a revolução. Ele já está, nos fundos de pensões, já disse onde eles estão. Não é? Então, não é lá, então é fora. É fora onde? Provavelmente na nossa tradição afro, provavelmente na nossa tradição indígena, não é? E claro, naqueles núcleos de camponeses que vão conseguir escapar dessas armadilhas a que foram levados. Sabe o que está acontecendo no Maranhão? Então, Marta, agora para falar uma coisa super boa, mas ainda tão localizado que eu fico até com medo de falar, não é? Porque podem matar no ninho, como a gente costuma dizer. No Maranhão, no campo do Maranhão, todos aqueles que se frustraram com as experiências de engajamento nos movimentos sociais e sindicais, não é? Eles ficaram órfãos, não é? Porque eles não concordam com as orientações que os movimentos sindicais rurais, de um lado, e sobretudo o MST tomou. Então uma parte deixou a militância.
E eles agora, o que eles estão se havendo? Como é que eles estão fazendo? Eles estão criando núcleos de organização, não é? Que só existe para ação. Não é? Eles têm que fazer lá uma determinada ação política, eles se reúnem, se organizam, e essa organização, feita a ação, desaparece e fica se preparando para próximas intervenções. Ou seja, um formato de organização, não é, que está muito próximo, não é, de prescindir do partido, não é, de um movimento, no caso dos movimentos sociais, como estrutura organizativa. Então, a história frustrante do caminho que o MST tomou, que permite o clima de pessimismo, de um lado, não é? Mas já há essas formas novas sendo gestadas, não é? Lá eu, né, pude ver lá no Maranhão. Se está acontecendo lá, em outros lugares deve estar acontecendo. Mas não há como escapar do quadro de barbárie que a gente vive no campo hoje. O quadro do campo é de barbárie, não é? É de barbárie, não é porque ainda quando se tinha uma ação política forte do MST, não é, dando cobertura, da própria CPT, né, dando uma certa retaguarda, você tinha as denúncias, tinha as ações que faziam um certo enfrentamento, não é? E permitia que essas informações viessem para a sociedade e se conseguisse parcerias para auxiliar nesse enfrentamento. Mas isso cada vez não tem mais. É claro, o MST não é homogêneo, não é? O MST tem cisões dentro, tem correntes diferentes dentro, mas na grande maioria, não é? Há uma voz uníssona, não é? Eu tenho participado participei no ano passado da Assembleia da CPT, não é? Toda a fala que vai contra essa coisa, não é? Da luta contra o capital, da luta contra o capital, que é a grande bandeira do 5º Congresso e reforçada no 6º Congresso do MST, ela é um caminho que cinde com os próprios sujeitos, quer dizer, os camponeses têm que, não é? Eles têm a identidade, construíram uma identidade e agora tem que negar a identidade. Por quê? Porque agora eles são parte da classe trabalhadora, não é? E a luta tem que ser pela classe trabalhadora. Então, essa concepção, essa mudança, e quem está ficando chocado com o que eu estou falando, vá lá nas teses, está no site do MST, pega lá as teses do 5º Congresso e as teses do 6º Congresso. Eu tirei de lá, não é, essas informações, não é? Eu espero que o nosso amigo lá que vai publicar o livro publique. Esses dados essas informações estão lá no texto. Então, o quadro ele é pessimista mesmo, não é? E acho que nós temos que ter consciência de que ele tem esse caráter pessimista. Claro, temos que ter abertura para as coisas novas que estão saindo. O Carlos, ele consegue se entusiasmar, não é, com as conquistas dos indígenas, não é, latino-americanos. Evidente que eu também leio, mas não são suficientes para entusiasmar, não é, na conquista, nas lutas aqui no Brasil. O quadro aqui no Brasil é complicadíssimo, não é? É complicadíssimo. E para terminar, dizer o seguinte, Mônica, a questão da centro-periferia, né, a teoria centro-periferia, ela foi construída no bojo do estruturalismo, né, uma herança do estruturalismo e da influência do estruturalismo no pensamento econômico, né? Então, a teoria centro-periferia, ela tem um objetivo ideológico, né, que é alimentar a tese do imperialismo, não é? Então,
Tem sim uma divisão do mundo entre centro e periferia. O centro será sempre, terá sempre as condições melhores, não é? É óbvio que eu sei que você tem razão quando fala assim, a maior parte da África não tem, tá fora, não está em nenhum dos mundos, não é? Eu te compreendo, te entendo, não é? Mas é a mesma África, a hora que você começa a descer e analisar, né, determinados os países que lá estão, não é, num processo de desenvolvimento e de extração das riquezas do que tem, não é, em cada, a começar do tabaco em Botsuana até o diamante que ainda continua, não é, reluzindo, não é? Mas os países que encontraram petróleo, não é, eles também estão num processo onde as empresas que estão lá, né, que estão lá atuando, estão o que eu penso que nos obriga a superar o conceito de centro-periferia é que ele não é em que há um processo de união das burguesias mundiais. Esse que é a chave da questão e que vai fazer com que essa capacidade de explicação centro-periferia não seja suficiente, né? Não vou resolver o problema. Travei uma briga com minha querida orientanda que está entregando a tese dela de doutorado, a Camila, não é uma briga porque ela assumiu esse conceito na tese e fez um trabalho bonito, mas não é? O conceito de periferia ele não é suficiente para explicar a metrópole, não é? O conceito de centro-periferia ele não é suficiente para explicar a metrópole. É isso que eu dizia muito para ela. Eu acho que nós estamos diante de um processo da necessidade de trazer para o debate na geografia da questão da reprodução social das classes, não é? Nós não incorporamos essa dimensão da reprodução social. Ela talvez nos ajude a nos livrar dessa contradição de ter essa história de influência do conceito da teoria de centro-periferia. Então, mas na realidade se eu penso do ponto de vista das empresas, das indústrias, como é que eu chamo o Brasil de periferia se a Friboi é a maior indústria de carne bovina do mundo, não é? O executivo, um dos principais donos da Friboi, que é o Joesley Batista, que é o irmão caçula dos 3 irmãos, não é? Ele ficou 3 anos na Swift norte-americana fazendo a reengenharia da empresa lá da Swift norte-americana, que é parte da empresa, não é? JBS mundial, né? Que faz parte do empreendimento mundial. A segunda de carne bovina é a Marfrig, né? Que também é daqui do Brasil, né? e que tem só é a fornecedora exclusiva do McDonald's mundial. Ela só é isso, né? A Cutrale, do Zé Cutrale de Araraquara, aqui do interior de São Paulo, é o fornecedor exclusivo de sucos de frutas para a Coca-Cola mundial. Ele só é isso, não é? Ele só detém 16,7% das ações da Coca-Cola mundial. Ele só detém isso, não é? E quem que é? É o Zé Cutrale, daqui de Araraquara, no interior de São Paulo. Não é? Não é? A BR Food é a maior de carne suína e de aves do mundo, não é? Quem são os proprietários? Os fundos de pensões das estatais, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. São eles os principais acionistas da BR Food e Sadia Perdigão. E daí para frente, quer dizer, se a gente for levantar, não é? Então, é por isso que a teoria centro-periferia não é mais um aporte seguro. Então, é claro que como uma teoria precisa ser respeitada, precisa ser discutida,
longe de aqui nessa fala estar desqualificando quem segue, mas ela não é mais suficiente para explicar. Eu acho que nós da geografia perdemos, né, às vezes perdemos a oportunidade quando o Carlos fala, o Milton deu aquela sacada e está aí, é só tocar para frente. Né? Parece que nós na geografia temos um complexo de inferioridade. A gente não consegue produzir uma teoria própria. Não consegue. Não é? A gente precisa de uma teoria de outra área de conhecimento para aportar os nossos trabalhos. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde teremos que encarar essa tarefa. Não é uma tarefa para um, é uma tarefa, né, para muitos, e evidente, vocês que estão aqui serão parte desse processo. É isso. Só fazer um comentário, que na verdade o Ari fez referência à Comissão Pastoral da Terra, que fez um congresso agora, no final de julho. E talvez siga um pouco a coisa que a Marta está preocupada. E esse congresso é dividido assim, em 3 momentos, 820 camponeses de todo o Brasil, indígenas, quilombolas, basicamente camponeses, reunidos em Porto Velho. E dividido em uma análise da rebeldia deles, né, desses 40 anos de CPT, rebeldia, esperança, né? Então, eles no final fizeram uma avaliação crítica muitíssimo interessante. Onde é que eles erraram? A questão é que eles acharam, olha, é uma organização que tem uma inscrição nacional, isso, nacional, com um papel importantíssimo. Não se conta a história das lutas sociais no campo sem entender o papel que as SEBs tiveram. Agora quem fala aqui é um cara que não é nem sequer cristão, né? E que trabalha com eles com maior facilidade. Simplesmente, eles fizeram uma análise seguinte: a maior parte das pessoas que eles formaram, dos sindicatos e partidos, né, eles ajudaram a formar. E eles estavam fazendo a seguinte avaliação: as pessoas que eles formaram eram até o presidente da República veio daí, né, o ex-presidente, o Lula. E eles diziam o seguinte: já que nós erramos, eu falo assim, nós não temos mais, olha, fala assim, foi basicamente sem consenso. Nosso erro foi formar lideranças. Ou seja, qual é a proposta daqui para diante? A gente tem que formar comunidades. E tinha um sujeito lá que na hora de discutir a esperança, um camponês do Maranhão, não sei se está nessas coisas, você está metido lá, o sujeito disse assim: quais são as esperanças? Hoje, por exemplo, a questão da semente crioula, né, que o pessoal está trocando no Brasil inteiro, uma experiência riquíssima. Eram 2 questões que eles apontaram assim como caminhos técnicos, políticos. Semente crioula e agroecologia. Mas um negão lá do Maranhão pega a palavra e diz assim: só que a verdadeira semente crioula que está se perdendo são as comunidades. Essa é a verdadeira semente crioula. E sabe por que ela está se perdendo? Por causa das lideranças transgênicas. Síntese melhor eu não poderia ter visto, mas mostra que tem uma luz epistêmica e política profunda surgindo nesse caminho aí. Acho que esse é um bom caminho. Bom, dado o adiantado da hora e também por uma consulta breve aqui com os colegas da mesa, eu vou, aqueles que queriam dirigir perguntas aos colegas, que venham agora nesse pós-fechamento fazê-las. Eu queria terminar, relembrar, enfim, um dos intuitos que nós estamos aqui, né? Retomar a AGB, revitalizar a AGB. Participem, espero que todos tenham assinado a lista, tenham colocado o e-mail e o nome legíveis, importante. Nós estaremos em contato principalmente por e-mail para que todos retomem enfim... Tá. Uma notícia. Tá ótimo. Enfim, voltem a frequentar, voltem a participar. Nós estamos recriando os grupos de trabalho, Boletim Paulista de Geografia e tudo isso que sempre caracterizou a AGB, mesas redondas, debates, enfim. Que vocês retomem, incluindo o fato de, se aqueles que se estimularem, tem uma banca aqui do lado com o Paulo provavelmente está fazendo as inscrições para aqueles que não são sócios.
ou que queiram acertar a anuidade. Desculpa aí, tão direto ao ponto de novo. Agradecer, eu queria agradecer, finalmente, agradecer ao professor Carlos Walter Porto Gonçalves, que muito generosamente aceitou de pronto o convite, me mandou um e-mail de resposta daqueles que você fica engajado por mais 10 anos, a gente vai, se for possível, necessário, a gente vai continuar fazendo essa tentativa de promover debates sobre problemas brasileiros contemporâneos, problemas latino-americanos contemporâneos. Eu tenho certeza que a mesa nos proporcionou vários pontos de vista sobre coisas fundamentais que nos cercam e dizem respeito ao nosso futuro. Agradecer ao professor Renato Emerson dos Santos, ao professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira. O Renato também veio do Rio de Janeiro no primeiro momento em que foi convidado, não colocou nenhuma dificuldade, pelo contrário, aceitou com prontidão o convite. O professor Ariovaldo, já disse, nosso professor aqui da casa, querido, uma trajetória arquiconhecida por nós todos, de uma militância e ao mesmo tempo produção de conhecimento sólido em geografia, que eu acho que esse é um dos convites que ficam para nós aqui. Nós, enfim, todos estamos estudando, somos professores, pesquisadores, seguimos estudando muito a sério os temas que cada um tem como principal preocupação. Certamente várias das coisas que nos foram ditas aqui iluminam isso e nos ajudam a refletir criticamente sobre isso. O debate do Estado daria outra mesa inteira, porque é o principal campo de disputa política. Sem o Estado, as mudanças podem não se tornar permanências, né? Então é muito difícil não passar por esse debate. Aqui foram dadas várias possibilidade de se pensar isso, e cabe a nós nos engajarmos. Enfim, o convite aqui é que a GB seja um desses fóruns para que nós nos engajemos nas formas de luta política de todos esses problemas, que não são poucos, mas, enfim, que nós aqui, sobretudo dentro da universidade, que trabalhamos com essa matéria-prima fundamental, que é o conhecimento, a gente tem um papel supostamente bastante relevante para que as coisas sejam transformadas. Eu agradeço novamente aos professores, agradeço a alguns colegas que vieram, mas o público em geral, obviamente, nos prestigiar nessa mesa. E passo a palavra então ao professor Ariovaldo. Talvez também para ajudar, né, a animar e não ficar tão pessimista. É que no dia 1º de outubro, o último, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou por maioria uma resolução que manda o grupo de trabalho intergovernamental a entregar o projeto de declaração das Nações Unidas sobre os direitos das camponesas e camponeses e outras trabalhadoras em áreas rurais, que foi apresentada pela Bolívia, Equador, Cuba, África do Sul, e patrocinada, entre outros países, pela Suíça, Brasil, Eritreia e Argentina, e que foi aprovada por 31 votos de países a favor, 15 abstenções, as abstenções foram quase todas da Europa, e apenas um voto contra dos Estados Unidos. Essa resolução, essa declaração dos direitos, tem como centro, a ação do movimento campesino internacional, sobre as crescentes condições de exclusão, grilagem de terra, repressão e criminalização enfrentada pelas organizações camponesas, e sobre os efeitos devastadores produzidos pelos agrotóxicos sobre a saúde da população rural e camponesa. Ou seja, estamos próximos de termos agora uma declaração dos direitos dos camponeses e dos trabalhadores. Eu estou lendo como está lá, hein? Camponesas e camponeses e outras pessoas trabalhadoras em áreas rurais no mundo.